Hoje o tema da pregação é gota a gota. Então, Deus tem falado já há algum tempo sobre o azeite, o significado do azeite, e sempre orando, buscando o que o Senhor queria dizer, e sempre vindo a mesma palavra, o azeite, e a parábola das 10 virgens. Se vocês puderem abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 25, versículo do 1 ao 3. Mateus, capítulo 25, versículo do 1 ao 13. O reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ao pegarem as lâmpadas, as insensatas não levaram azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E demorando o noivo, todas começaram a cochilar e dormiram. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: o noivo chegou! Saia ao encontro dele! Então todas as virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, pois nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, talvez não seja o suficiente para nós e para vós. Ide aos que vendem azeite e comprai-o para vós. E assim que elas saíram para comprá-lo, o noivo chegou. As que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E fechou-se a porta. Depois também chegaram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade, vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, pois não sabeis nem o dia, nem a hora. Quem é o noivo? Jesus. Quem são as virgens? A igreja. Nós somos a igreja, nós somos as virgens. Olha que interessante. Toda a Bíblia é um só assunto, Jesus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, fala sobre Jesus, né? Sobre o Jesus que viria, enquanto Jesus estava aqui, e o Jesus que ainda virá. E como eu falei para vocês no início, Deus tem tocado sobre azeite. E lá no Velho Testamento, em Êxodo, capítulo 27, versículo 20 e 21, diz assim, fala sobre o azeite para iluminação. Ordenarás aos israelitas que tragam azeite puro de oliva batido para iluminação, para manter uma lâmpada continuamente acesa. Quando Jesus vir, nossa lâmpada tem que dar acesa, ok? Amém? Versículo 21. Arão e seus filhos a manterão acesa. Arão e seus filhos eram o quê? Os levitas, a igreja. Diante do Senhor na tenda da revelação, do lado de fora do véu, ó véu, a noiva, que está diante do testemunho, desde a tarde até a manhã. Este será o estatuto perpétuo para os israelitas através de suas gerações. E assim, eles não podiam deixar faltar o azeite para iluminação, para manter continuamente acesa, né, a chama. E hoje eu peço que cada um de vocês aqui mantenham sua chama acesa, amém?
peço que cada um aqui também não deixe de se alimentar da palavra de Deus, para que não se apague a sua fé. Porque no começo a gente começa fazendo o quê? Que a gente vai se afastando da chama do Senhor. Começa a assistir online o culto. Aí está lá assistindo online, chega uma visita, para. Aí no outro domingo fala, eu assisto depois, por que eu vou assistir ao vivo? Aí quando vê, não está nem no presencial, nem no online. Então devemos vigiar. Não estou falando a respeito das pessoas que estão trabalhando, das pessoas que estão doentes. Estou pedindo para ninguém, vir aqui com soro, vir doente aqui. Não. Apesar que Deus também cura. Mas aqueles que estão acamados, estão doentes, Jesus quer que eles se recuperem. Amém? Então, vamos filtrar aí certinho o que eu estou falando. Estou falando sobre vir no presencial. Aqui o fogo é diferente. Aqui o fogo queima. Amém, igreja? A gente assiste online. Isso eu falo com propriedade, porque eu assisto online também. E a gente sente, escuta a palavra, mas não sente o que a gente sente quando está aqui, dentro da casa do Senhor, amém? Então eu peço que vocês não deixem a sua fé se apagar, não deixem o amor esfriar, amém? Então podemos dizer que o azeite aqui é o quê? A unção de Deus, amém? Tem um louvor, acho que, quem são os cantores aqui que eu não sei cantar, gente? Que fala Maranata, acho que é o nome dele. Que fala, vem Jesus, Maranata, ora vem Jesus. E a gente canta com o quê? Com alegria. Mas nós estamos preparados para a vinda? Nós falamos com tanta alegria, mas nós nos temos preparado? A parábola das 10 virgens é sobre isso. Nós temos nos preparado? E Jesus, ele é o noivo que vem buscar sua noiva, nós, a igreja. Você tem se preparado? Como está o azeite? Como está a sua unção, o seu azeite? Qual das virgens você é neste momento? Tem um louvor bem mais antigo, que fala do desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Quem sabe cantar? Ninguém? É velho, Enche de azeite. E o desemboca quer dizer o quê? Entra, despeja. Como essa ali? Desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite. Vamos nos encher de azeite essa manhã, em nome de Jesus, amém? Então, como eu havia falado, se você não quer vir no culto, só porque não pode, só porque você pode assistir nas redes sociais, você não está se alimentando do azeite da unção do Senhor que está aqui neste momento. Assistir ao culto online, e eu falo isso com propriedade, porque como todos me conhecem, não é todos os cultos que eu estou aqui presente. E assistir ao culto online é como participar do banquete. Mas eu não posso comê-lo. Imagina, você chega na festa do noivo, casamento, aquela tanta coisa, de encher os olhos, mas você não pode comer. Sobre a parábola das 10 virgens, ela é para os crentes, ela é para quem está aqui no culto, é para quem professou a sua fé em Jesus. Fala sobre aqueles que conhecem o Evangelho. Não é o recém-convertido que não professou sua fé, é sobre aqueles que já professaram sua fé. As 10 virgens diz respeito aos discípulos professos de Jesus. As 5 imprudentes fala sobre os falsos discípulos, aqueles que professam Jesus,
mas não vivem o evangelho. As 5 virgens prudentes são os verdadeiros discípulos. Eles professaram Jesus e vivem no seu dia a dia, por mais árduo que seja, eles vivem o evangelho de Jesus. A lâmpada de azeite fala sobre as boas obras de discípulos que demonstram a prontidão para a vinda de Jesus. E a chegada do noivo é a vinda do próprio Jesus. A saída das virgens imprudentes para comprar mais azeite e volta atrasada para o ingresso ao casamento é o desespero dos que são pegos despreparados. Porque professou Jesus, professou sua fé em Jesus, mas não se preparou para a vinda. E ali bate o desespero: dai-me do seu azeite. Mas não tem como compartilhar a unção da sua vida. E a festa do casamento, né, como todos sabem, é a salvação final. Amém? Então vamos falar um pouquinho sobre o noivo, né? Na Bíblia, a imagem de um casamento é usada para retratar a vinda do Senhor. Quem estiver aí na mídia, por gentileza, pode pôr a figura 1 para mim, telão? Figura 1. Volta. Não, é a primeira, é a antes. Volta. Isso. Pronto. Fala sobre Isaías 62, versículo 5. Pois, como um jovem se casa com uma moça, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra da noiva, assim o teu Deus se alegrará de ti. Os casamentos judaicos, eles incluíam o anúncio da chegada do noivo à casa da noiva. Os casamentos geralmente começavam à noite. Só que as lâmpadas, elas eram acesas ao pôr do sol. Portanto, meia-noite, né, pois assim, o pôr do sol até meia-noite era muito tempo, né? Era bem depois da hora que as 10 virgens esperavam que o noivo chegasse. E o anúncio foi repentino. Tanto que a palavra diz que elas adormeceram, né? Elas não esperavam, adormeceram, foi repentino. Não sabemos quando será a segunda vinda de Jesus, a segunda vinda de Cristo. Mas devemos nos preparar como se fosse acontecer a qualquer momento, cedo ou tarde. Sobre as lâmpadas, pode pôr a figura 2, por gentileza? As lâmpadas de óleo usadas pelos judeus na época de Jesus eram chamadas a outra, isso, herodianas, por causa do rei Herodes. Então o corpo, essa que está, não sei se o pessoal de casa está conseguindo ver a imagem. O corpo da lâmpada era feito de barro e moldado na roda do oleiro. E o bico, ele era feito a partir de um molde. E a asa, ela era moldada à mão e depois anexada à lâmpada. Um pavio cheio de fibras de linho ou caule de junco era colocado no bico, e então a lâmpada era enchida com óleo de oliva. Depois que o pavio absorvia o óleo, a lâmpada era acesa. Coloca a outra figura da lâmpada, figura 3. Aí a lâmpada era acesa. Então aqui, ó, depois que o pavio absorvia o óleo, ou seja, precisa de uma preparação, de um tempo. Se já colocar o pavio, o óleo não vai acender. Aquele pavio ainda não absorveu o óleo. Essas lâmpadas, elas permitiam que as pessoas levassem consigo luz, onde quer que fossem. Da mesma maneira, nós levamos o Evangelho conosco, conforme a palavra diz em Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16. Sobre o óleo, as azeitonas são primeiramente imersas em água para limpá-las e tirar-lhes o amargor. O que isso nos lembra? Batismo?
confessar Jesus, depois que são prensadas para extrair-lhes o óleo de oliva produzido em toda a região do Mediterrâneo tinha múltiplos usos no passado. Alimento, óleo para cozinhar, tempero, cosméticos, sabonetes, tratamento para feridas. E também combustível para as lâmpadas. O óleo da parábola representa nossa fé e testemunho, nossa unção, nossa pureza, nossa dedicação, nossas boas obras e o cumprimento do Evangelho. Se quiser pôr a figura 4 agora, por gentileza. As virgens sábias, antes a gente acha assim, nossa, mas como elas são egoístas? O que custa dar um pouquinho do azeite ali, né? Só que o óleo da parábola, ele representa nossa fé e testemunho, nossa pureza, nossas obras, o cumprimento do Evangelho. As virgens sábias não podiam compartilhar seu óleo com as virgens insensatas, porque o óleo da preparação espiritual não pode ser compartilhado. Ele é individual. O azeite, como nós já falamos aqui, ele era usado como combustível para acender as lâmpadas. Vocês se lembram quando aconteceu recentemente, um tempo não tão distante, a greve dos caminhoneiros, não tinha combustível nos postos, a fila, o desespero para conseguir encher o tanque. Todo mundo estava disposto a pagar qualquer valor naquele combustível, porque estava escasso. Mas hoje temos uma crise que não foi aliviada, que está conosco, que sinto que precisa da nossa atenção. É o combustível espiritual, o azeite, a unção. Imagina o prédio da igreja. Imagine um prédio da igreja, com a placa recém-colocada, dizendo combustível espiritual, azeite da unção disponível, sem racionamento. Venha e prepare-se. Imagina comigo a casa de cada um aqui com tapete. Combustível espiritual disponível, azeite de unção disponível, sem racionamento. Venha e prepare-se. Venha como você está. Imagine ainda um indivíduo cujo semblante irradia: eu sei que Deus vive, meu cálice transborda. Vamos repetir comigo? Eu sei que Deus vive, meu cálice transborda. Amém. Irmãos e irmãs, estamos vivendo um momento de urgência. Estamos vivendo um momento de crise espiritual. Estamos vivendo um horário próximo à meia-noite. Há uma urgência em enfrentar a crise espiritual mundial através da ação imediata. É o hoje, é o agora. Não deixe para amanhã. Não sabemos a hora que o Senhor virá. Isso só pode ser alcançado através de desempenho da nossa ação. A procrastinação é uma arma mortal do progresso humano. Graças a Deus, não há necessidade de falta de óleo de preparação. É acumulado à vontade, gota a gota, numa vida justa. Se você ainda não tem acumulado, você pode começar agora, gota a gota. Ir acumulando. Amém? As 10 virgens representam o povo da igreja de Jesus Cristo. As virgens sábias e tolas, todas elas, foram convidadas para a ceia das bodas. Eles tinham conhecimento da importância da ocasião, mas não haviam tomado o centro de suas vidas.
quantas vezes nós sabemos que o Senhor virá e nos esquecemos de nos preparar. Elas conheciam o caminho e estavam totalmente despreparados para a vinda do noivo. Todos, mesmo os tolos, preparam suas lâmpadas quando ele veio. Mas o óleo deles acabou. No momento mais necessário, não havia ninguém disponível para reabastecer as lâmpadas. Todos foram avisados. Durante toda a vida. Toda a vida nós temos sido avisados. Antes que nós nascêssemos, já era avisado. Hoje milhares de nós estamos numa posição semelhante. Por falta de paciência, de confiança, a preparação cessou. Outros adormeceram pensando que a meia-noite nunca chegará. A responsabilidade de ter óleo em nossas lâmpadas pessoais é uma exigência e uma oportunidade individual. O óleo da preparação espiritual não pode ser compartilhado. As prudentes não eram egoístas. É algo pessoal, não se pode compartilhar. Amém? Ninguém vive a experiência do outro, como o pastor Maurício está nos falando aqui. Os sábios não foram indelicados, as sábias não foram indelicadas ou egoístas, quando recusaram óleo às tolas na hora da verdade. O tipo de óleo necessário para todos nós, para iluminar a escuridão, iluminar o caminho, não é compartilhável. O óleo poderia ter sido comprado no mercado da parábola, mas em nossas vidas ele é acumulado por meio de uma vida justa, gota a gota. Uma gota de cada vez. Como alguém pode compartilhar, Silvana, as bênçãos e a unção que advém de visitar os enfermos? Como alguém pode compartilhar, Márcia, a unção e a bênção que advém de ajudar a viúva ou órfão? Como alguém pode prestar um testemunho pessoal do outro? Como alguém pode compartilhar as bênçãos de assistir a esse culto, de assistir uma conferência, imersão? Porque eu posso estar falando aqui, cada um, se eu perguntar no final do culto, vai falar que entendeu uma coisa diferente. Como alguém pode compartilhar a lição de obediência aprendida ao viver o princípio do dízimo? Só quem dizima sabe. Certamente, cada um deve acumular esse tipo de óleo para si. Não procrastinemos. A meia-noite está tão longe, tão perto para aqueles que procrastinam. Há uma urgência neste dia de nos prepararmos para a vinda do Senhor. Para vocês que deram ouvidos, advertência e continuam a se preparar, a acumular o óleo da justiça em suas lâmpadas, grandes bênçãos serão sobre suas vidas. Amém? Em nome de Jesus. Agora volte novamente comigo. Os pensamentos lá no prédio da igreja, sobre a qual anteriormente nós falamos, com a placa, combustível espiritual disponível, sem racionamento. Venha e prepare-se. Venha e prepare-se. Junte-se aos membros deste corpo. Envolva-se nos ministérios e obras deste corpo. Não dê simplesmente, dê de si na obra do Senhor. Entre como você está, mas não permaneça o mesmo. Ter óleo espiritual em sua casa. Se você vê lá o tapetinho na casa, o que quer dizer? Você ter o óleo na sua casa. Que é uma casa de oração. Naquela casa as pessoas oram. Aquela casa faz a diferença na vizinhança. Todos sabem que ali tem alguém que ora. Amém? Nós temos tido a experiência de pessoas que nem vêm à igreja, mas pedem para que
vamos orar em suas casas. E nós, como servos do Senhor, acumulando gota a gota, nós vamos, né, Sueli? A Mara também vai conosco, amém? Debaixo, né, lógico, da autoridade dos nossos pastores, amém? Que a gente não faz nada sobre rebeldia. Então há uma urgência neste dia de nos prepararmos para a vinda do Senhor, de se envolver nos ministérios, de estar ali dizimando, ofertando, amém? A crise espiritual, ela é corrigida através de uso e da preparação, igual o pavio. Ele precisa de um tempo para absorver o óleo. Nós também. Por isso que é para aqueles que já professaram a fé. O recém-convertido, ele não vai entender de imediato, porque ele está chegando agora. Então, posso afirmar que quando você mais der, mais gotas de óleo espiritual você acumula para si mesmo, amém? Agora vamos pensar naquela casa com o nosso tapetinho ali. Boas-vindas. Bem-vindo, óleo espiritual, azeite, unção. Amém? Isso quer dizer o quê? Minha casa é uma casa de oração, amém? Que quando você ora, que a sua casa é casa de oração. Que quando você ora, Patrícia, Dani, Márcia, Maria, Amanda, isso quer dizer que quando você ora, o Senhor coloca ali a gota a gota da unção, amém? Que quando você ora, sentimos o poder do Senhor próximo. Quem nunca teve uma irmã de fé falar, vou pedir para aquela ali orar, por quê? Mas isso está em você também. Não está só na irmã, está em você. Quando você ora, sentimos o poder do Senhor próximo. A fé procede suas orações. Ela precede suas orações. Aqueles de nós que oram, sua vida ganha uma nova dimensão. Amém? Inclusive, todos estão convidados, né, para orar antes do culto na intercessão. Amém? Sueli, amém? Em nome de Jesus. Então, todos aqueles que oram, sua vida ganha uma dimensão nova. A gente começa a ver a vida com novos olhos, perceber o tratar do Senhor em cada detalhe. Oração, ela é experimentada, ela é experiência de aprendizagem. Nós aprendemos enquanto oramos. É uma experiência do poder do Espírito Santo. É uma experiência até humilhante, porque nós temos que nos humilhar na presença do Senhor, colocar-nos nas brechas da intercessão, uns pelos outros. A oração é um recurso de combustível espiritual. E não adianta falar, não sei orar, porque só aprende a orar orando. A frequência dos cultos acrescenta, olha as nossas lâmpadas, gota a gota, ao longo dos anos. Jejum, oração familiar, culto familiar, discipulado, controle dos apetites corporais e carnais, pregação do Evangelho, estudo das Escrituras. Cada ato de dedicação e obediência é uma gota acrescentada ao nosso estoque. Atos de bondade, pensamentos de bondade, pagamentos de ofertas e dízimos, que o Senhor também, né, determinou. A casa do Senhor não precisa do seu dinheiro, mas o Senhor precisa que você desapegue. Então, será que eu esqueci mais alguma coisa? Oração familiar? Alguém quer acrescentar algo? Algo mais? Então, esses também contribuem de forma importante para o óleo da unção, o óleo das nossas lâmpadas, com a qual podemos reabastecer à meia-noite nossas lâmpadas exauridas. Deus, Ele escuta a oração do humilde. Às vezes fala, mas a minha oração é tão simples. Mas Deus escuta. Se não fizesse isso, Ele não nos pediria para orar. Ele nos pede para orar.
parte de nossas orações urgentes e valiosas, hoje pode ser um período de reverência, de silêncio. Alguns oram em silêncio. Outros oram escutando e entrando apenas em concordância, porque existe a oração de concordância que tem muito seu valor. Onde duas pessoas estiverem em concordância, assim meu Pai o fará, diz o Senhor. Podemos dizer que aquele que vai ao poço da oração com fé inabalável está diariamente tirando óleo para a sua lâmpada, amém? Também é possível ajudar a acumular nosso suprimento através de uma meditação significativa na palavra de Deus. Você só está lendo a Bíblia para chegar no final para falar quantas vezes leu a Bíblia, ou você está lendo com calma para entender cada versículo? Peça a Deus que nos ajude diariamente em nossos preparativos, para que possamos acumular óleo da espiritualidade, o azeite para nossas lâmpadas, gota a gota, pensamento por pensamento, e agir por ato, à medida que avançamos. Os sinais estão disponíveis para nós. Os sinais estão aí. Disponível. É só olharmos. Graças à misericórdia e bondade de Deus, podemos dizer, temos azeite em nossas lâmpadas. Temos combustível espiritual disponível, sem racionamento. Venha e prepare-se. Através da preparação e desempenhos adequados dentro das paredes, não só da igreja, mas das nossas casas, que é o nosso primeiro ministério. Amém? Podemos indicar apropriadamente. Bem-vindos. Nós temos óleo espiritual disponível. Entre como você está. Se sua lâmpada, a sua lâmpada também pode transbordar deste combustível espiritual. Se você permitir que ela acumule dia após dia, gota a gota, no serviço justo a Deus e ao homem. Rapidamente vou falar sobre os vasos que da parábola são recipientes para armazenar o óleo de reserva. Ser sábio é estar preparado para o inesperado, com uma medida a mais de fé, testemunho e Espírito Santo em sua vida. Às vezes ficamos negligentes, achando que temos o suficiente. Às vezes fala, eu já fui no culto semana passada, para que eu vou essa semana? Já tenho o suficiente? Será? Será que eu já tenho o suficiente? Será? Então, os vasos significa esforçar-nos sempre para achegarmos a Ele, preparando-nos para os momentos em que nossa paciência, fé e testemunho sejam colocados à prova, e eles serão. Às vezes você está sem paciência porque quer sair logo do culto, tem outro compromisso. Às vezes está sem paciência, o culto demora para começar. Mas lembre-se, é gota a gota, gota a gota. Amém? E os vasos é ali para deixar a reserva. Porque vocês viram o tamanho da lâmpada? É pequena, né? E se ele chegar meia-noite? A gente tem o vaso para reserva? Tem? Vocês têm o vaso já para reserva? Amém? Amém, nós temos, igreja. Amém. Amém. Então é gota a gota. Agora vamos comigo. Deus vive. Jesus é o Cristo. Ele é nosso Redentor. E este é o seu reino aqui na terra. Amém. Muito obrigada. Gratidão pela oportunidade.